A gente está falando desse cuidado, desse zelo com a busca pelo hospital, mas o inverso também existe. Aí a minha pergunta quando vocês contratam um profissional de saúde, vocês também fazem um tipo de pesquisa assim, de antecedentes criminais, de análise psicológica? Vocês têm esses tipos de barreiras na contratação ou não? Isso vai depender muito da política de cada hospital, né? O que obrigatoriamente o hospital tem que fazer são todas as verificações em relação à execução da atividade profissional. Então, minimamente, vai contratar um enfermeiro. Você é formado. Você é formado em enfermagem lá. Aí você tem que ter o seu Corém ativo, você não tem que ter nenhuma certidão de infração no Corém, né? Então, você tem que ter todos os requisitos pro cumprimento... Do órgão de classe em si. Do órgão de classe em si. Tá. Aí, dependendo, cada instituição tem um modelo, né? Tem instituição que sim, que faz levantamento de antecedentes, enfim. Então, isso vai depender muito da política de cada instituição. Mas, obrigatoriamente, a questão do profissional, da execução profissional, de acordo com cada conselho, isso é seguido à risca, né? Então, saber se o enfermeiro é enfermeiro, se o médico é médico, né? E de fato, né? Porque às vezes... É o que acontece mais hoje em dia na recentemente foram descobertos 50 médicos lá no Rio de Janeiro que não eram médicos, né? Que tinham uma quadrilha que falsificavam todos os documentos. Até a carteira do CRM dele era verdadeira, com base em documentos falsos. Eu não vi isso. E eles atuavam no hospital? Atuavam em hospitais. Ou em clínica? Em hospitais. Hospitais e clínicas, né? Então... Porque quando ele é clínica própria, ainda é mais fácil do cara burlar. Agora, o hospital, jura? Exatamente. Porque, veja, você contratou um profissional. Ele é regulamentado por um conselho de classe. O conselho de classe assumiu a responsabilidade de conferir na fonte se você foi formado naquela faculdade. Então, a partir do momento que o conselho assume a responsabilidade de checar na fonte... Mas o conselho assumiu? Alguns conselhos, eles assumem a responsabilidade, porque eles precisam emitir uma carteira que fala que você é profissional. Ah, sim. Mas então, ele precisa checar. O CRM, sim. O CRM, ele checa na fonte se você é formado naquela faculdade, se você fez o curso de medicina naquela faculdade. Mas eles pegaram com a carteirinha falsificada, A carteirinha era verdadeira. Os documentos eram falsos. Foi amplamente divulgado. Nem vi, 50 gente, onde eu tava. Aí tinham diversos profissionais que compraram, aí diversos valores, 150, 180 mil reais, cada certificado, enfim. Sim. Cada certificado não, cada conjunto de documentos. Mas infelizmente, em todas as profissões a gente tem isso, né? Todas. E não é só no Brasil, gente. Não é só no Brasil. Infelizmente. Eu falo que tem gente que fala, exercício legal da profissão veio com a internet, porque é um tal de coach achar que é psicólogo, que personal trainer achar que é ortopedista, e isso críticas gerais, tá? Não tô falando de mim. E realmente é uma coisa bem delicada de se avaliar. Muito porque delicado. Porque a responsabilidade pelo diagnóstico, a gente não tem que ficar esperando dar o dano pra resolver. Isso é muito sério, sabe? E aí, mas é bom saber que o Corém fica em cima. Sim, os conselhos profissionais, eles cada vez mais eles vêm se aperfeiçoando, né? Nesse formato de checagem. Só que a gente não tá imune a essas condições. Então, assim, é ser humano que tá fazendo ali, né? Então, sim, se reúne um grupo que falsificou um conjunto de documentos, porque não é só o diploma, né? É o histórico, é todo o conjunto de documentos. E um órgão emite uma carteira oficial verdadeira, em cima de documentos falsos, né? Então isso é muito importante. Então, mas o CRM deveria ter checado com a faculdade se realmente teve essa formação. Exato. A responsabilidade da checagem na fonte era do conselho, né? E o conselho não o fez, né? E inclusive, dependendo, tem alguns, e aí é importante falar, quando a gente fala de processo de qualidade, isso também é estabelecimento de processo de qualidade, né? Então, quando eu tenho um profissional, que eu preciso contratar esse profissional, a gente tem que estabelecer um processo de contratação. Então, eu tenho definido aquele profissional, qual é o documento mínimo que ele tem que apresentar, quais são as checagens que eu tenho que fazer, e isso precisa se transformar num processo. Mas é incrível a diferença entre uma instituição e outra, se é burocracia, mera burocracia ou não. Porque eu falo pela minha experiência de me credenciar como doula. Quando foi para eu me credenciar em uma rede, eu precisei fazer até a vivência ali, de ir lá fazer uma integração, fazer uma simulação para ver se eu sabia usar de fato o desfibrilador. Falei certo? Desfibrilador, isso aí. Eu sempre trava empaco. Trava a língua. O treco lá de choque no coração. Tô brincando. Aquela doula perfeita, né? Que não sabe falar desfibrilador. Olha lá, consegui. E teve o outro hospital já foi mais tranquilo. Não sei se é porque tem algum tipo de comunicação. Não sei se
uma rede, assim, viu que eu trabalhei em uma rede, isso já serve de validação para outra, se não você sei. tinha já alguma carta, por exemplo, de referência, ou se você já tinha algum reconhecimento de que, olha, não, ela já participou aqui, já foi... Aí pulou algumas etapas, aí pula porque etapa, eu precisei sim. só apresentar documentos, eu não Sim. precisei fazer a vivência. Sim, aí tudo bem. Aí isso pode acontecer também, porque ele é um certificado de capacidade técnica, por exemplo. Sim. Ele vai te dar lá. E engraçado é que na mesma rede, em 2 hospitais da mesma rede, porque até a minha prima decidiu onde ela ia ter o bebê, eu tive que me credenciar em vários da mesma rede. Um pedia e o outro não, a vivência. É isso aí. É muito de unidade para unidade. E isso vai muito do modelo de gestão de cada unidade. E a acreditação, ela ajuda muito nesse sentido, né? Então, a acreditação, ela é uma ferramenta que vai dar subsídio para que você institua e para que você aperfeiçoe seu modelo de gestão. Então, tem acreditações que são internacionais, tem acreditação que é nacional. Então, cada acreditação tem lá os seus requisitos que o hospital precisa cumprir. E um dos requisitos, dependendo da acreditação, né, e quando a gente fala de acreditação internacional, essa questão do credenciamento dos profissionais é algo extremamente crítico. Né? Então, nos Estados Unidos isso é muito comum. Né? Então, para você se credenciar como profissional lá, é extremamente burocrático. E tem que ter comprovação, sim, tem que ter checagem na fonte, sim, tem que ter cartinha da faculdade falando, não, ele se formou aqui, sim. Era um bom aluno, não era um bom tal, aluno. na folha tal, no pergaminho tal, e é assim. E tem alguns modelos de acreditação que já não são tão rígidos assim. Então, depende muito do modelo que a instituição escolhe de acordo com o perfil que ela tem. Né? Isso também varia. Né? E aí a gente da qualidade entra nesse aspecto. Né? Então, eu tenho ferramentas da qualidade e eu tenho modelos de acreditação. Então, dentro desses modelos, a gente aplica as ferramentas que a gente tem, que são diversas, que servem tanto para uma indústria quanto para um hospital. Né? E a gente hoje na área da saúde traz muitas ferramentas da aviação, por exemplo, que hoje, quando a gente compara em complexidade de procedimentos e de processos e de risco, é saúde e aviação. Né? Só que a aviação é o seguinte, né? Aquilo, né? Se o avião cair, morre todo mundo, né? Então, assim, todo mundo está preocupado lá dentro. Né? Então, né, o comissário de bordo ele tem autoridade de polícia lá dentro. Né? Ele tem autoridade, inclusive, sobre o piloto. Né? Tipo assim, você vai descer o avião porque a gente não está em segurança. E ele tem que descer. E na saúde isso já não acontece, né? Porque nós somos profissionais altamente especializados, nós sabemos tudo, né? Então, para que eu vou fazer? Né? Então, essa evolução ao longo do tempo que a gente ainda precisa avançar. Já avançou muito. A gente hoje, quando a gente fala de cultura de segurança, né? Cultura de segurança é falar abertamente sobre aquilo que dá errado, para que a gente aprenda. Hoje, nos serviços de saúde, a gente já consegue falar muito mais sobre aquilo que dá errado, de maneira aberta, né? Sem punição, sem uma questão de perseguição ou de pessoas, né? Porque quando acontece um evento, a primeira pergunta é, tá, mas quem fez? Vou mandar embora. E muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes a instituição desenhou um processo para que aquele profissional errasse. E olha onde está a sua responsabilidade, né, Edu? Olha onde está a minha responsabilidade, né? Então, assim... Sutil. Não é algo tão simples. É bem complexo, é bem complexo.